esquerda alguns itens, algumas heranças culturais importantes deixadas pelos gregos antigos. Em primeiro lugar, grandes princípios científicos e matemáticos. Ou seja, a Grécia nos deu grandes matemáticos, né? A Grécia nos deu, por exemplo, um Euclides, né? Um Arquimedes, pessoas, estudiosos que nos deram fórmulas, conceitos dentro da matemática. Euclides, por exemplo, ele é o pai da geometria analítica. Nas artes cênicas, da mesma maneira, da mesma forma, temos ali grandes nomes da teatrologia, como Sófocles, como Aristófanes, né? Temos ali as artes cênicas envolvendo ali a comédia, a tragédia, etc. No campo do direito, apesar de o direito ocidental ele ser, digamos assim, praticamente fundado, né, dentro de Roma, dentro da cultura romana, do Império Romano, antes da ciência jurídica ser criada dentro do Império Romano, existiam leis, né? Não é que a, a, todas as leis foram feitas a partir do Império Romano, não. A ciência jurídica começa, a bem dizer, realmente, de fato, com o Império Romano, com Roma. Mas antes da ciência jurídica havia leis. E na Grécia Antiga você tinha ali leis também, né? Como também, por exemplo, no Código Hammurabi, né, que é um código hitita, é um código legal, uma espécie de código penal hitita, antiquíssimo. Também ali você tem leis, ok? Há um livro chamado, acho que As Leis na Grécia Antiga. Esse livro ele é um exemplo de compilação de leis antigas da Grécia Antiga. Muito bem, então há uma pequena contribuição também dada aí pela Grécia Antiga para ao direito. No campo da teologia, sem dúvida nenhuma, você tem os pré-socráticos, né, que eram filósofos da natureza, ou da physis em grego, ou seja, eram filósofos que se ocupavam da observância dos astros, do sol, das estrelas, da lua, do céu, da natureza, enfim. Por isso mesmo eram chamados também, são também tidos como astrólogos antigos. E já existia a ciência da astrologia até em culturas mais antigas do que a da Grécia Antiga, como por exemplo no Egito ou na Suméria, etc. Ok? Só que os pré-socráticos dão um impulso inicial à filosofia e à teologia, digamos assim, na Grécia. E aí então, quando chega na época de Platão e Aristóteles, aí sim você tem já uma teologia já mais bem formada, algo que se possa chamar realmente de teologia, né? E tanto é que a Metafísica de Aristóteles, essa obra chamada Metafísica, escrita por Aristóteles, ela tem esse nome, sabe por quê? Porque meta significa para além de, depois da física, além da física. E a física era o seguinte, havia lá uma prateleira onde você tinha as obras de física. E então Aristóteles ele teria colocado as obras de teologia, a obra de teologia, após, né, na mesma prateleira, só que após as obras de física. Então, metafísica para depois da física. Então, a teologia de Aristóteles é a metafísica dele, ok? Então, Aristóteles foi teólogo, Platão foi teólogo também. Então, também temos a arquitetura, né? Vários edifícios, várias construções gregas antigas, os templos antigos feitos aos deuses e tantas outras coisas, né? Tem também, por exemplo, a organização espacial. Por exemplo, Hipódamos foi um cara que criou o quarteirão, né? Você tinha nas cidades antigas as ruas que se cruzavam em angulação qualquer,
E muitas vezes, para se chegar em determinado ponto da cidade, você tinha que passar por um labirinto, e um caminho longo, pouco inteligente, uma disposição espacial pouco ótima, né? Pouco inteligente. E com a criação do quarteirão, que nada mais é do que um encontro de ruas em ângulo perpendicular de 90 graus, você tem então um quadrado, né? Tanto é que um outro nome que se dá ao quarteirão é quadra. Então a quadra ou quarteirão, que chamamos aqui no Brasil de quarteirão, é, é uma criação de Hipódamos, é uma criação da Grécia Antiga, né, da Hélade. Outra criação é a democracia, né? Democracia, cracia vem de Kratos, demo significa povo, Kratos significa, cracia significa poder, força, governo. Então democracia significa o governo do povo. E Clístenes, que viveu ali no século V, salvo engano, Clístenes ele foi o fundador da democracia. Na verdade, ele não foi o fundador da democracia, ele foi o pai da democracia, porque foi o primeiro governante deste regime, ok? Mas foi uma conquista daquela geração como um todo. E a democracia foi criada, foi uma invenção grega antiga, ok? E as cidades-estado, elas tinham autonomia, é como se fosse ali um embrião do federalismo, né? Muito bem, e na filosofia, que é uma outra grande herança legada a nós pelos gregos antigos, a filosofia foi também fundada na Grécia. A filosofia ela teve o seu impulso inicial na Grécia. Antes da Grécia, antes dos gregos, não havia filosofia a rigor. Haviam assim lampejos, né? Havia assim lampejos, germes filosóficos aqui e acolá, na Índia, talvez no Extremo Oriente, né? Mas assim, filosofia de fato começou, teve uma introdução, assim, um cheiro, como a gente diz, né? Com os pré-socráticos, mas de fato a filosofia começa, ela se fundamenta com Sócrates. Os Jogos Olímpicos, que também é um acontecimento importante do ponto de vista do desporto, né? Ou seja, é uma contribuição que a Grécia Antiga deu ao desporto. Os Jogos Olímpicos têm esse nome por conta do Monte Olimpo e eram jogos celebrados em homenagem aos deuses olímpicos, ou seja, aos deuses que moravam no Monte Olimpo, né? E dali que derivam os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Na literatura, não precisa nem falar, né? Na literatura, assim, temos farta exposição de exemplos, muitos escritores, todos os escritores, né? Desde os filosóficos até aos historiográficos, pela ciência médica, enfim, diversos escritores pela poesia, etc. e tal. A própria historiografia. Aliás, com relação à literatura, os gregos antigos criaram a tragédia e a comédia. É só isso que eles fizeram, né? Criaram a tragédia e a comédia, que é o espermatozoide, digamos assim, da literatura ocidental. É o start da literatura ocidental. Toda a literatura ocidental ela tem como início a tragédia e a comédia gregas. Só isso que eles fizeram. No campo da historiografia, temos ali Heródoto e Tucídides como dois grandes historiadores daquela época. Também são, assim, digamos, os patriarcas da história, né? Ou seja, da historiografia. E nas ciências políticas também, porque veja, a própria política, ela praticamente, ela foi fundada também. A ciência política foi fundada na Grécia. Política que tem a raiz polis, né, o radical polis, que significa cidade em grego. Então, era a ciência que se ocupava da cidade, do estudo da cidade, da sua constituição e daqueles que governam nela e por ela. Muito bem, então, assim, fartíssima contribuição.
Passemos então agora a subsídios de história da formação desse povo grego, né? Nós vimos que o povo grego, ele não começou de maneira una, com uma única identidade. Ele teve que passar por estágios, né? Então, a gente precisa então recuar até a Grécia antes dos gregos, ou seja, lá no Paleolítico, lá na Idade da Pedra. E aí você vai ter lá por aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo, você vai ter ali uma incipiente população que habitava ali a Grécia continental, que vivia de caça e coleta, né? Eram caçadores-coletores, caçavam animais e coletavam frutos, eram frugais, ou pescavam também, entendeu? Aí sua produção cultural era bastante simples, artesanato simplório, mineravam apenas os minerais mais fartos, de mais fácil extração, né? E navegavam também assim de maneira bastante incipiente. A própria tecnologia, né? A própria tecnologia estava ainda bastante incipiente também. No Mesolítico, ali a partir de 4.000 AC, você já então, aquela população deixa de depender única e exclusivamente da caça e da coleta e da pesca e começa então a plantar, ou seja, a técnica da agricultura ela é descoberta, ela é inventada. Então, e posteriormente, você tendo a agricultura, você cria condições também para associar essa agricultura à pecuária. E com isso, então, você precisou incrementar as suas construções, ou seja, a sua arquitetura, porque para criar animais e para trabalhar na agricultura você precisa criar, desenvolver instrumentos, instrumentos manuais e também certos edifícios como armazéns para estocagem de materiais ou enfim edifícios que guardem, enfim, abriguem animais, etc. e tal. Então você tem a arquitetura também despontando nessa época. Mas o que mais nos importa aqui é o período que vem depois desse, é o Neolítico. No Neolítico, que começa ali por volta de 3.500 a.C., você tem o início das primeiras civilizações gregas. Tá? Então, ainda assim, não eram civilizações, não era uma civilização, eram civilizações. Ou seja, elas ainda iriam brigar muito entre si até que houvesse uma união entre elas. Então, no período neolítico, você tem as primeiras civilizações que podemos chamar helênicas e surgem graças ao impulso dado pela contribuição cultural e étnica do Oriente Próximo. Então veja que as primeiras civilizações helênicas, elas surgem com ajuda cultural pela influência recebida de outras civilizações já mais desenvolvidas. E assim sempre é ao longo da história, né? A civilização ocidental, em contato com a civilização, com os povos tribais da África, influenciou e impôs uma grande influência civilizacional sobre aquelas tribos. E aí você tem áreas da África que se desenvolveram, áreas da África que tiveram sua civilização desenvolvida. E assim sempre é. Uma civilização mais desenvolvida, em contato com uma menos desenvolvida, desenvolve esta, e esta tende a ser, no futuro, uma civilização mais desenvolvida que uma outra ainda, e assim vai tendo sempre ciclos de influência e sincretismo. No caso da cultura grega, das primeiras civilizações helênicas, elas sofreram grande influência da região da Anatólia, ali no planalto da Anatólia, atual Turquia, também do Iraque, na época Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, Mesopotâmias, ou seja, como se Potamos em grego significa rio,
meso significa no meio, entre, ou seja, entre rios. Então Mesopotâmia era essa região entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates, hoje atual Iraque, e também sofreu a influência do Irã, que era em outros tempos chamado de Pérsia, né? Era ali ocupa a região da antiga Pérsia, que era maior do que o Irã atual. Enfim, então estas três culturas eram superiores à cultura grega daquela época ali do Neolítico. Ou seja, a situação na Bíblia, se você for para a Bíblia, você vai ver passagens que se assemelham com passagens da mitologia grega. E você vai se perguntar, puxa, será então que essa passagem bíblica aqui, ela é um remake, ela é uma recontação de uma história mitológica da Grécia Antiga? Não necessariamente. Muitas vezes, aliás, é a cultura grega, é a mitologia grega que importa certas histórias, certas narrativas do povo palestino, né, da Mesopotâmia, ou seja, inclusive ali da região de povos bíblicos. Por exemplo, o dilúvio, você tem ali a narrativa do dilúvio, tanto na cultura hebraica antiga, como também na cultura grega. Provavelmente, a narrativa do dilúvio da mitologia grega, ela é uma recontação, ela é uma adaptação dessa informação, dessa narrativa vinda lá do Oriente, e não o contrário, entendeu? Mas há também passagens na Bíblia em que você vê lá o escritor, o agiógrafo, sendo influenciado por uma cultura, por algum autor, por algum pensamento helênico, tipicamente helênico, e escrevendo ali, mostrando essa influência. Por exemplo, Paulo, né, se eu não me engano, agora no livro de Atos, eu agora não me recordo qual o capítulo. Paulo, ele escreve claramente ali sob influência de certos filósofos gregos, certos autores gregos.